Mateus 12, 38, até o versículo 41, diz assim: Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive, olha só, se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Palavra do Senhor. Sempre quando a palavra do Senhor se revela, e nesse caso, de forma última, em Jesus isso aconteceu, as pessoas acabam pedindo por um sinal. Um sinal, uma prova de que aquilo que Deus diz que é, ou que Ele está fazendo, é verdade, tem coerência, é útil, é confiável. Um sinal, me dá um sinal. É uma busca por provas, o que é natural para qualquer pessoa que quer se entregar a alguma coisa que é importante na sua vida. Esses pediram a Jesus um sinal. Igual a gente dá um sinal quando faz uma compra, sabe isso? Você está meio que garantindo que aquilo é verdade, confiável, e que você pode depender daquilo. Depois o completo vai vir. Era algo desse tipo. Jesus nos mostra então. Claro que nesse caso isso era uma prova ruim, não é? Para o Senhor Jesus. E Ele diz então: eu não vou dar prova nenhuma que vocês querem, no sentido de um milagre, algo sobrenatural, mas somente um: o sinal de Jonas, não é? O sinal de Jonas. Esse povo que sabia muito sobre o Antigo Testamento, como nós o conhecemos, tinham essa história em mente. Esse era o sinal que o Senhor Jesus daria, e bastava, de que, assim como Jonas, ele ficaria 3 dias, 3 noites, enterrado numa sepultura, mas voltaria à vida. As pessoas pedem sinais do Evangelho. Ontem, a gente estava fazendo, essa missão, e dentre tantas pessoas que a gente conversou com uma menina, acampada ali no setor sul, em situação de rua. E aí ela disse pra gente assim: eu era da igreja, eu sou filha de pastor, inclusive eu era cantora. Ela falou o nome dela, a gente procurou no YouTube o nome dela, e tinha lá vídeo dela cantando com milhares de visualizações, com produção e tal. E ela disse que se decepcionou com a igreja, e que, ainda que na igreja ela entendesse sobre o amor, o Evangelho do Senhor, isso fazia sentido para ela, ela disse, foi só na rua que ela entendeu que o amor de Cristo precisa vir com um sinal, de que aquilo é útil, de que aquilo é confiável. E ela disse assim: hoje eu sei que só me dizer que o Senhor me ama muitas e muitas vezes não é suficiente para mim, porque às vezes eu estou com o estômago doendo muito, de fome, e eu não consigo ouvir que Deus me ama com a barriga vazia.
As pessoas pedem sinais de que isso que a gente dedicou a nossa vida, o Evangelho do Senhor e que transformou a gente, de fato, muda as coisas, não só no final, numa espécie de escapismo do inferno, então a gente vai para o céu, mas elas transformam a realidade aqui e agora, de como as coisas funcionam. O texto que a gente vai explorar essa noite não é esse. Nós vamos olhar então, e depois a gente volta para cá, para toda a história narrada do profeta Jonas. E então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, no profeta Jonas, no capítulo 1, para a gente entender o que significa Jesus dizer e se referenciar como Jonas. Jonas capítulo 1, já que a gente não consegue ler todo o livro, vamos ler esses primeiros 3 versículos. E aí eu peço que você preste atenção, porque sim, nós vamos passar pelos 4 capítulos de Jonas essa noite. Espero ser objetivo e ao mesmo tempo aplicativo também. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Jonas se dispôs, mas se dispôs a fugir do Senhor. O livro do profeta Jonas tem algumas peculiaridades. Não sei se você já parou para pensar que os livros proféticos, não é? São palavras de Deus pelos profetas. Assim diz o Senhor: faça isso, não faça isso, se arrependa, existe essa esperança. Mas no caso de Jonas é diferente. Aqui nós não temos a história que um profeta diz, mas a própria história de um profeta, de modo que a história de Jonas é uma história profética. Deus então quer ensinar a gente, não pelas palavras de Jonas, mas pelo que aconteceu com ele em sua vida. É um livro incrível, bem organizado em 4 capítulos, em 2 partes inclusive. A primeira parte, que tem essa figura do peixe, do grande peixe. Acho que você sabe essa história, não é? E a segunda parte, um pouco menos citada, que tem a figura de uma planta. O peixe e a planta. Nós vamos passar por esses 2 blocos hoje. A questão é que o livro do profeta Jonas está naquilo que hoje, na literatura, pode-se entender como um livro de sátira, onde personagens são apresentados, e aí você espera alguma coisa deles, e na verdade eles são o completo oposto daquilo que a gente espera. É uma forma de ironia, é uma coisa construída para você ter a sua expectativa quebrada o tempo inteiro, se você lesse isso pela primeira vez, com essa noção. E foi uma história que aconteceu no tempo, no espaço, com um homem de Deus. Jonas era filho de Amitai, um sacerdote. Então ele era de uma família de liderança religiosa. Filho de um pastor? Não sei. Um pastorzinho? Era assim que funcionava. Ele sabia quem esse povo era, da Síria, cuja capital era Nínive, e como era o modo deles de ação. A essa altura, os ninivitas, os assírios, eles matavam as pessoas, os seus inimigos, cortavam suas cabeças, despedaçavam assim o corpo, deixavam os braços estendidos para alguém cumprimentar assim, de forma irônica, o braço de um morto, de um ferido de guerra. Espalhavam os pedaços das pessoas por onde eles passavam. Esse era o imaginário de Jonas. Ele já tinha ouvido falar disso. Jonas não tem muita menção dele na Bíblia, tem uma só. Jonas profetizava na época de um rei chamado Jeroboão II. E aí a gente já começa a ler o livro de Jonas, que a gente vai entrar agora, com o pé atrás para esse personagem. Porque na única menção que a Bíblia faz de Jonas,
para além do livro de Jonas, a gente tem Jonas profetizando a paz do reinado de Jeroboão II, como se ele estivesse fazendo boa coisa, sendo fiel a Deus. E a gente tem no livro de Amós, que é outro profeta, uma profecia contrária a essa, de que Deus castigaria e disciplinaria Jeroboão II pela sua infidelidade ao Senhor. Ele queria garantir o seu bom lugar junto ao rei. Jonas é essa figura confusa, em que a gente pode se colocar junto a ela. Então, como eu disse, ao olhar todo o livro de Jonas, a gente vai perceber então alguns padrões. O principal deles é que sempre Jonas se encontra com Deus e depois com o gentio, se a gente pudesse dizer assim, ou seja, com aquele que não cria em Deus, era distante, não era do povo de Israel. Sempre ele ouve o Senhor, se encontra com o não cristão, por assim dizer, o pagão, literalmente, e depois ele volta para lidar com as suas emoções acerca desse encontro que ele teve primeiro com Deus e depois com os inimigos. E é assim, nessa dinâmica, que a gente descobre, nesse livro curto de 4 capítulos, que tem muito mais do que a gente acredita ter quando a gente está na escola dominical, quando criança. A gente percebe o revelar do coração de Deus. Eu queria que você pensasse nisso. Do coração de Jonas, como um profeta, representante de Deus, mas também do coração daqueles que não conhecem a Deus, na verdade são inimigos de Deus. Então a primeira parte, que é o capítulo 1 e 2, vai mostrar como Jonas recebeu então, preste atenção, um chamado de Deus, e ele se dispõe para responder ao chamado de Deus? Não, para fugir do chamado de Deus. Porque Deus chama Jonas para pregar para essa cidade, como eu disse, Nínive, capital do Império Assírio, o maior império a essa época que existia. Cruel, impiedoso, pecados de imoralidade sexual e injustiça social marcavam aquela nação. Então imagina só, Jonas, um crente, recebe de Deus um chamado e uma missão. Sai, se movimente ativamente e vá até Nínive, inimigos do seu povo, como você ouviu do seu pai, porque a maldade deles chegou até mim. E aí você pensa, então isso é uma coisa em que Deus quer julgar os ninivitas. O livro não conta essa altura, mas Jonas se dispõe e as ironias começam, as subversões. Você vai ver várias delas, eu vou comentar. Onde uma coisa que deveria ser outra, uma coisa que a gente espera, é outra. A primeira delas é Jonas indo para um lugar diferente. Ele tinha que ir para o leste, ele vai para o oeste. Ele tinha que ir por terra, e ele vai por água, pegando um navio. Ele tinha que ir para uma cidade grande, Nínive, e vai para o fim do mundo. Ele quer ir para o mais longe possível, essa cidade chamada Tarsis. Essas são as primeiras inversões de um desafio, irmãos, que a gente precisa se colocar no lugar do nosso irmão Jonas. Eu sei que, guardadas as devidas proporções, é como se Jonas estivesse pensando o seguinte na nossa pele: por quanto tempo um judeu poderia pregar para um nazista? Entendeu? Por quanto tempo um povo que é perseguido pode pregar para o seu principal inimigo? Jonas sai da sua cidade, de onde estava, e por não encontrar uma razão clara de Deus ter feito esse pedido para ele, ele acha que Deus não tem razão. E parte para um outro lugar, numa espécie de fugir de Deus. E existem 2 modos da gente fugir de Deus. Um jeito é tentando ser completamente pecaminoso, imoral. Sabe quem é esse? O filho mais novo da parábola do filho pródigo.
Nesse sentido, a gente se afasta daquilo que Deus deseja para nós, rejeita Ele, vive a nossa vida conforme os nossos desejos. Agora, existe um outro jeito de fugir do Senhor, é sendo completamente moral, é obedecendo estritamente tudo, sem o coração do pai que chama. Na parábola do filho pródigo, esse é o irmão mais velho, né? Que está tão distante do pai quanto o irmão mais novo. Está todo mundo perdido. Jonas é um irmão mais velho. E olha só, nós também temos grande tendência de sermos irmãos mais velhos. De querermos olhar para o nosso pai como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo e exigir dele, por causa de uma ação nossa, algo que ele não prometeu, inclusive. Pai, eu estou aqui, diz o filho, servindo o Senhor tanto tempo, e vem esse teu filho voltando arrependido, e você dá o novilho cevado, festa, roupa, o coloca como irmão de novo e não como servo. Jonas era um irmão mais velho. É uma espécie de parábola do filho pródigo do Antigo Testamento, esse livro. Que por estar tão distante do coração de Deus, e olha só que sutil isso, irmãos. Tão distante do coração de Deus, obedece a Deus, sem o coração de Deus. E isso é problemático demais, porque isso fecha o coração daqueles que conhecem o Senhor. E então Jonas chega nesse navio, com esses marinheiros pagãos, e o texto diz que quando eles estão em alto mar, o que acontece? Tempestade. O barco começa a balançar demais. Imagina a tecnologia. Se a gente está num mar muito furioso, hoje em dia, imagina essa época. O desespero. E aí começam mais um pouco de subversões. Inversões da lógica. Os marinheiros pagãos sobem para o barco. Jonas desce para dormir. E vento e água para tudo quanto é lado. O barco iria afundar. Eles jogam dados. O nome de Jonas aparece. Eles vão lá acordar Jonas e falam assim: o que você fez para isso acontecer? De onde você é? Essa pergunta: quem é você? Já que você parece ser a razão disso. Eles eram pagãos, místicos nesse sentido, né? E Jonas responde em categorias da sua identidade étnica. Ele fala: eu sou um hebreu. Cadê? Versículo 9 do capítulo 1. Eu sou um hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas então apela para a sua escolha como alguém escolhido por Deus em Israel. A identidade de Jonas não está na sua relação com o seu Senhor, mas na sua relação com o seu povo. O jeito que ele disse, falando um hebreu, destaca muito isso. Eu sou um hebreu. E eu sirvo o Senhor que fez os céus e a terra, né? E eu imagino os marinheiros dizendo assim: então você está maluco? O Senhor dos céus e da terra, e você está fugindo dele? Como isso é possível? E aí parece que fica claro então que, de modo misterioso, aquilo está acontecendo por causa da fuga de Jonas, que arroga para si, como nós muitas vezes fazemos, irmãos, uma identidade deslocada daquilo que Deus nos conferiu em Jesus. Porque nós não somos, sei lá, presbiterianos, se a gente for falar dentro da esfera religiosa, ainda que seja uma honra para nós, mas nós não somos também, sei lá, empresários, ou muito formados numa carreira acadêmica. Essas coisas são coisas que acontecem a nós, mas que não são a nossa identidade. Jonas responde a uma pergunta nas categorias daquilo que é periférico, e não daquilo que é central da sua relação com o seu Senhor. E isso muda
o comportamento. Quando a gente não sabe a nossa identidade, que é conferida e não conquistada, não é? Em Jesus, é recebida pela graça. Isso muda completamente como a gente reage às coisas à nossa volta. E mais ainda, ao chamado do Senhor para nós. E se a gente não entende que nós somos tão pecadores quanto os marinheiros, a gente não vai entender, irmãos, como Deus pode ser justo ao amar quem não é amável. Essa era a grande questão no coração de Jonas. Ele responde quem ele era para os marinheiros, né? Numa espécie de separação de quem eu sou e vocês são. O coração dele já estava fechado para aquilo que Deus desejava no coração de Deus, para aquele que é diferente de Jonas. Como Deus pode amar quem não é amável? Isso é um absurdo para nós, irmãos e irmãs, se nós não entendermos que diante do Senhor nós estamos no mesmo lugar, literalmente, no mesmo barco. Porque se o barco afunda, afunda quem é hebreu e quem é pagão. Como é a nossa relação com aquele que é diferente? A gente responde de modo objetivo, mas às vezes até subjetivamente falando, na nossa vida, dia a dia, modo de agir, de modo a destacar a diferença que existe entre eles e eu, o nós contra eles. A gente se identifica, irmãos, pela diferença ou por aquilo que nos une? De fato, a igreja é um povo diferente, separado, santo. Mas isso não é o jeito da gente lidar com o chamado de Deus para o testemunho do Evangelho. Nesse sentido, todo mundo é igual. E o que nos une? Não estou falando da gente, não. Estou falando da gente de quem não está aqui essa noite. Está no mundo, em qualquer lugar. O fato de todos nós, precisarmos, carecermos da graça do Senhor. Uns já foram alcançados, outros não. A questão é que quando a gente destaca que a nossa identidade está em qualquer outro lugar que nos impede de ter uma relação profunda, empática, seja ela o nível da sua educação, aquilo que você trabalha, a sua personalidade, inclusive, que olha só, pode ser pecaminosa. Não é o caso de eu sou assim. Não é. Jonas se dispôs para fugir de Deus. E num barco com outros que não eram hebreus, ele foi o motivo da quase morte de todo mundo. E aí então ele diz: sou eu, me joga no mar, eu morro e as coisas se resolvem. E a gente lê isso e fala, altruísta, não é? Bom, Jonas. Mas ao ler e perceber o coração de Jonas até o final, a gente sabe que não era isso que estava acontecendo. Jonas estava sendo egoísta até na hora de morrer. Qual o melhor jeito de fugir de Deus? Afinal de contas, morrendo. Eu não tenho que lidar com ouvir o chamado do Senhor, com fazer aquilo que eu não desejo, porque o meu coração ainda não está alinhado ao coração do Pai. Eu sou um irmão mais velho. É melhor morrer. Nessa situação, é melhor morrer. Outra inversão acontece então, mais uma. Jonas, como profeta, deveria representar, sinalizar, lembra do sinal? Quem Deus é. Ele falava em nome de Deus, ele era um profeta. Nós, nesse sentido, estamos com Jonas. Para o mundo, a nossa função é quê? Ser um espelho de Deus. Mas aqui está a ironia. Ele é o contrário. E quem se parece mais com Deus? Os marinheiros. Eles jogam Jonas para o mar.
Na verdade, antes de fazer isso, eles oram ao Deus de Jonas, pedindo perdão pela vida de Jonas, oferecendo sacrifícios a Deus de Jonas. Sabe quando Jesus diz assim, lá nos evangelhos, que a gente precisa tomar cuidado, naquele caso os fariseus, porque muitos gentios estavam entrando e pecadores antes deles nos céus? Daqui a pouco, irmãos, tem gente testemunhando e dando sinal de Deus muito mais que a gente. Muito mais que a gente. Foi o caso dos marinheiros. Outra ironia. Jonas cai na água, no mar. Então ele ora dentro da barriga de um peixe. Isso é loucura, né? Vira uma sepultura molhada. E em situações normais isso era o mesmo que morte. Mas Deus estava construindo uma história. Que inclusive abençoa a gente essa noite, aqui do outro lado do mundo. Então ele não morre. Um grande peixe engole Jonas. E ele registra essa oração, que está agora já no capítulo 2 inteiro. E é interessante como em toda oração que é bela, manifesta de fato a ortodoxia do que é ser cristão, se a gente trouxesse para o nosso termo. Mas parece que ainda não comunica, porque a história adiante vai provar uma transformação do coração desse homem. Ele não pede perdão em nenhum momento nessa oração. Ele louva a Deus. Ele fala, Senhor, eu quero ver o teu templo de novo. Existe um apego dele a essa coisa de Israel, onde a presença de Deus de fato habitava. Ele queria o templo, mas não queria o coração do Deus do templo. O que é isso? O que é isso para nós, irmãos? O que é isso para nós? Desejar as coisas de Deus e não o Deus das coisas de Deus. Porque lidar com o coração de Deus, muitas vezes, meus irmãos, vai colocar em xeque a nossa identidade, os nossos amores. Quem são os ninivitas que diante de você querem cortar sua cabeça? E daqui a pouco a gente vai ouvir no nosso ouvido Deus chamando a gente para eles, para ministrar graça sobre eles. O que isso significa levar às últimas consequências no tempo aqui, no chão da vida? Jonas não pede perdão, ele ora. E aí no final dessa oração a gente tem uma frase que está bem no meio do livro, né, e resume assim, de modo glorioso o Evangelho. Ao Senhor pertence a salvação. No versículo 9, no final do versículo 9. O texto então diz que o Senhor deu ordens ao peixe, a criação, não é? E ele vomitou Jonas em terra firme. Essa é a primeira parte desse livro. O peixe representa então, para Jonas e para nós, uma figura de Deus então forçando a gente rebelde a obedecer, como a segunda chance. Talvez o que você está passando na sua vida não seja uma grande, complexa coisa, difícil demais, ainda que seja difícil de viver, mas talvez seja os seus 3 dias na barriga de um peixe, para ver se você volta para a praia, para o lugar onde Deus tem chamado a gente a viver com inteireza de coração, mesmo como discípulos dele. Irmãos, vir para a igreja todo domingo não é ser discípulo do Senhor. É uma parte, mas não é o coração do chamado para o discipulado. Não é. Talvez vindo para a igreja a gente pode estar pegando o nosso navio para Tarsis e não para Nínive, que o Senhor nos chamou. E eu não estou rivalizando o culto, a igreja, que é central para a nossa formação, a nossa caminhada com Deus, com outro chamado do Senhor. A questão é, nós vamos obedecer a Deus de forma forçada, como uma criança que obedece ao seu pai, resmungando,
ou como o desejo de um pai e de uma mãe final do seu filho obedecer, porque ama a vontade do seu pai e sabe agora que ela faz sentido. Essa primeira parte de Jonas fala sobre esse primeiro exemplo que eu disse. É um filho que não entendeu o coração do pai, mas que agora tem a oportunidade de obedecer sem querer. E é o que vai acontecer agora. Nos últimos 2 capítulos, no capítulo 3 e 4, a gente tem a figura de uma planta para representar o que está acontecendo no coração desse homem. Vocês estão comigo ainda, não? Está dando para entender ou está muita informação? Deixa eu beber água aqui. Jonas obedece. Ele obedece. Só que sem querer. Não é? Tem mais. Então presta atenção, isso já é um sinal, um indicativo para nós. Se o fato de obedecer por obedecer fosse a tarefa final, o livro acabava no capítulo 2. Deus quer mais de nós. Deus quer que a gente ame a ordem da obediência. E não só que a gente exerça obediência. Faz sentido? Jonas vai para a cidade, e aí então ele prega o sermão mais ruim, tosco, que já existiu. 5 palavras no hebraico, no texto original. Algo como, ele diz aqui no versículo 4, né, do capítulo 3, você pode olhar aí também na sua Bíblia. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, uma cidade que era grande naquela época, para ser percorrida por pelo menos 3 dias. Mas em um dia ele proclamou: daqui a 40 dias Nínive será subvertida ou destruída. Literalmente, ela vai ficar de cabeça para baixo. Essa é a ideia do termo aqui, subvertida. Era só isso, tá bom? Não tinha introdução, ilustração, historinha no começo, 3 pontos, aplicação, bênção do Senhor. 5 palavras. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida, de cabeça para baixo. Não tem uma mensagem de graça, não tem porquê, não tem por quem vai fazer isso, não tem nenhuma informação. Parece que Jonas, na verdade, está querendo auto-sabotar o seu sermão, de modo a que as pessoas não creiam mesmo. Sermão ruim, e tem hora que a gente tem que ouvir sermão ruim, mesmo o pastor querendo pregar bem, né? Nesse caso, o pastor estava querendo pregar mal mesmo. Daqui a 40 dias, Nínive, os meus inimigos vão ser subvertidos. E aí a gente prega assim também, né? Já que tem que pregar a Deus para o meu inimigo, amar quem me ofende e tal, essa coisa toda, eu vou pregar só essa parte do conteúdo. Arrepende, senão você vai para o inferno. Quando a gente faz isso, a gente está pregando igual o Jonas, né? A gente está negando o todo da visão de Deus, dos desejos de Deus para alguém. E foi o que Jonas fez. Sem falar do pecado para arrependimento, de Deus, da graça. E aí o que acontece, gente? Outra inversão. E olha que legal, né? A própria mensagem de Jonas é aquilo que acaba acontecendo na história. E já estava acontecendo. Uma sucessão de subversões. De algo que a gente esperava ser, mas é o contrário. Nínive foi subvertida de algum modo, mas não como Jonas esperava. O que aconteceu foi que aquele povo se arrependeu, com um sermão ruim lascado daquele. O povo se volta para Deus, o rei se humilha, o povo jejua, põe pano de saco, símbolo de humilhação, até as vacas. Olha só a ironia desse livro, vai chegando a lugares absurdos. As vacas entram em jejum. E Jonas, que era o representante de Deus, não. Mas os pagãos, inimigos do povo de Deus, que não são dignos de receber o evangelho, que a gente quer pregar no máximo para alguém já limpinho, arrumadinho,
Não, foi esse povo. Os maiores inimigos, o modelo contrário, oposto daquilo que é ser povo de Deus. Esse povo foi subvertido pela graça. Foi o que aconteceu. E qual é a reação de Jonas? Ele acha ruim. Claro, Deus usa mensagens de gente ruim, com mensagens ruins, para mudar as pessoas. Ele pode fazer isso. E ele fez isso, no caso dessa história. O povo se arrepende, se volta para o Senhor. Então Deus não vem com juízo depois de 40 dias. Só que Jonas sobe para uma colina, no lado de fora da cidade. Já entrando no capítulo 3. E o texto diz que ele ficou irado. Irado. Originalmente isso aqui tem uma carga muito pesada, uma tinta muito escura nessa expressão de Jonas triste. Literalmente é algo como assim: Jonas sabia que Deus tinha falhado. Olha isso. Para Jonas, Deus tinha falhado diante do fato de que os ninivitas se arrependeram. E qual é o diálogo desse homem que conhecia o Senhor com o seu Senhor? Ele diz algo como: Senhor, eu sabia que isso ia acontecer. E aí só agora, no capítulo 4, está explicado de forma clara porque que no capítulo 1 ele pegou outro rumo para fugir do Senhor. Ele diz: eu sabia que o Senhor é um Deus paciente, misericordioso e grande em amor. E o texto diz que diante disso Jonas pediu para que Deus tomasse a sua vida. Meus irmãos, para Jonas era melhor morrer do que ver Deus salvando e mudando a vida de pessoas diferente da vida dele. Como isso opera no nosso coração. Daquela pessoa que você não se dá bem há algum tempo, e daqui a pouco você até já arrumou um jeito de lidar com ela. Um jeito do tipo assim: você fica aí, eu aqui. Deus está falando para nós, como igreja, não só hoje, mas já há algum tempo. E Ele vai apertar mais. Ele está nos convidando a fazer parte daquilo que Ele está querendo fazer no mundo. Para nós é melhor morrer do que abrir a nossa vida para alguém que nos incomoda. Enquanto pelos meios do Senhor, os pecadores, periféricos, marginalizados estão entrando no reino dos céus. E nós, dessa forma, provando que o nosso coração não é o coração do Senhor. O que isso significa no final das contas? Sobre nós, que achamos que temos uma posição diante do Senhor. Isso é um teste que mostra que a gente está fora e eles estão dentro. Jonas ficou irado. Irado. Ele sabia que isso iria acontecer. E como eu disse, ele sai da cidade para esse lugar um pouco mais alto, distante, para ver de longe o show de Deus mandando um fogo em cima dos ninivitas. E vai que isso é um prazer para mim. Isso não acontece, o povo se arrepende. E aí tem a figura dessa planta, que é o cheque final de Deus para o coração desse homem e para o nosso. Porque ele tinha obedecido, tinha, mas ainda ele não tinha abraçado o coração do Pai. Então percebam essas duas fases da relação da gente com Deus. Primeiro, obedecer. Mas tem mais. É mais do que obedecer. É obedecer amando a ordem.
Porque ela não é pesada. Ela nos comunica quem o nosso Pai gracioso é. E isso não tinha acontecido ainda com Jonas. O capítulo 4 é uma tentativa de Deus de fazer isso acontecer no coração desse homem. Nós estamos lendo essa história como um espelho para nós. Nós somos Jonas. Deus coloca uma árvore que cresce rápido, nesse lugar no Oriente Antigo, próximo, que é um sol para cada um. E o texto diz que Jonas se alegra sobremaneira por causa de uma árvore que cresceu e deu sombra para ele ali. Não sei quanto tempo ele estava ali, não é? Ele fica feliz, feliz demais. Outro contraste. Estava feliz com a planta, mas não com 120 mil pessoas perecendo na cidade de Nínive. O que acontece é que no outro dia Deus envia um verme. É bom, né? Como na história de Jonas, Deus está usando aspectos da criação para mover e revelar o seu coração. Um verme machuca, fere a planta seca, não tem mais sombra. E Jonas, que ficou um dia só com sombra, de novo, mimado, fala: Senhor, eu prefiro morrer. Morrer. Eu estou com raiva. Estou com raiva da planta, estou com raiva do Senhor, estou com raiva. Eu vim até aqui, esse homem tinha passado por dentro de um bucho de um peixe. E Deus faz essa pergunta, que ecoa no final do livro de Jonas, porque o livro de Jonas não tem um desfecho fechado. É um livro que termina com uma pergunta. Você mesmo, vocês aí, que dão a resposta. É a intenção autoral. A gente que vai dar essa resposta. Porque Deus pergunta para Jonas: é razoável, faz sentido, é lógico o que você está sentindo? Eu não posso amar 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, diz o Senhor. E você está triste, e não só triste, está querendo morrer, porque perdeu a sombra de um dia, de uma árvore que você nem fez nascer. Qual é, meus irmãos, a nossa árvore, que a gente se apega como um bicho de pelúcia, e a Bíblia dá nome para isso, chama ídolo. E na medida que chegou, a gente perde, porque ídolo faz isso, ele trai a gente, decepciona a gente. Qual é a planta que está cravada no nosso peito, impedindo a gente de comparar o que Deus ama mais daquilo que Ele ama menos? Pessoas são mais importantes que plantas, que fique claro. Mas na sua vida isso pode ser o quê? Na minha vida isso pode ser o quê? Pode ser o ministério, pode ser o fato de pregar, e tentando alcançar o coração do Senhor, eu erro, porque eu estou trocando uma coisa boa por uma coisa melhor. E essa é a grande dinâmica da nossa vida como seguidores de Jesus. Não é o fato da gente escolher uma coisa muito ruim, porque tem uma coisa boa que Deus quer para a gente. Não é não. É que a gente está trocando boas coisas, e elas são boas. Uma sombra é uma boa coisa. Estabilidade financeira é uma boa coisa. Saúde é uma ótima coisa. A nossa família é uma coisa preciosa demais, o nosso ministério. Mas se a gente troca isso por aquilo que é melhor, a boa porção, a única coisa que importa, como o Senhor Jesus disse para Marta, a gente perdeu tudo. Qual é a boa coisa no seu coração, a planta, que está te impedindo de ver e de experimentar o coração do seu Senhor? Existe algo melhor do que aquilo que é bom. O livro de Jonas termina com essa pergunta. A gente não sabe o que aconteceu com Jonas. Se ele se arrependeu, a gente não sabe.
Porque quem vai completar essa história é você. Você pode ter pegado seu barco para Tarsis, voltado, passado dentro do mar, fazendo as coisas de Deus sem querer, pregando mal, no ministério ruim, sua função de pai, de filho, de amigo, tudo sem querer. E Deus está dando uma oportunidade final com a planta para a gente aprender e alcançar o seu coração. Nós amamos aqueles que são diferentes de nós? E a gente pode não amar, não é? Não pelo menos de forma natural. Mas preste atenção nisso. Se a gente soube que Deus ama, o que sobrou para nós? Não basta Ele amar o diferente, para que nós, ainda que sem entender completamente as coisas, não corramos para esse lugar de amar com Ele aquilo que Ele ama? Essa precisa ser a nossa oração, irmãos. A gente precisa pedir: Senhor, me faz amar o que o Senhor ama. Me faz ver beleza naquilo que ainda eu não consegui ver. Me faz encontrar sentido. E não só sentido, um prazer naquilo que o Senhor diz que é bom. Porque o Senhor disse que é bom. Isso me basta. É razoável o nosso incômodo, irmãos, diante do chamado de compartilharmos o Evangelho que nos alcançou, as intenções do Pai de trazer mais filhos para a família, é razoável o nosso incômodo. Porque Jesus é, agora sim, voltando para o texto que a gente leu lá no começo, pulando de volta para o Novo Testamento. Como ele diz, o verdadeiro Jonas. Esse é o sinal que eu dou para vocês. O de Jonas. Eu sou Jonas. Eu fico 3 dias morto e vivo depois. Eu sou aquele que, diferente de Jonas, que assim deveria ser, diante do chamado do meu Pai, de trazer boas novas aos meus inimigos, eu não pego outro caminho, eu vou em direção ao meu inimigo. Esse é o sinal de Jesus para nós essa noite. Se Jonas falha e nós também, ele se manteve até o final num jardim excruciante, e na cruz ficou lá, não saiu de lá não. Diferente de Jonas, ele não fez isso apegado à sua identidade divina, inclusive, muito mais do que o hebreu de Jonas. O coração dele estava em agradar o seu pai, e não numa pretensa coisa que ele se apoiava como fundante daquilo que ele era. Não, sabe quem que Jesus era? Alguém pronto a responder o seu pai, por causa da relação de amor profunda que eles tinham. E aí não importava se Jesus era carpinteiro, rico ou pobre, se tinha que morrer ou viver, se tinha que fazer jejum ou comer com as pessoas. Isso é periférico. Eu quero agradar meu pai, porque eu conheço meu pai. E aqui está o X da questão para a gente terminar. Enquanto nós não conhecermos, meus irmãos, o coração do Deus que chama Jonas no começo, nós não vamos conseguir responder e obedecer como Deus deseja. Porque tudo vai ser difícil demais, pesado demais. Os inimigos são inimigos. São difíceis, sim. Mas se primeiro a gente não dependeu com todo o nosso prazer, e não experimentamos do amor do Pai,
se a gente não foi assombrado pela graça, se isso não elevou a gente, sabe isso? Tem coisa que a gente vê na vida, um horizonte muito bonito que parece que tira a gente. Se isso não aconteceu, meu irmão, minha irmã, a sua oração precisa ser primeiro para isso. É aí que você tem que atacar. Deus, eu quero ter uma experiência de tamanho prazer no teu amor por mim, que responder a qualquer coisa que o Senhor me chamar a fazer vai ser simples, porque eu experimentei primeiro do amor do Senhor a eu, um ninivita, inimigo do Senhor. E se a gente fizer assim, esse vai ser o nosso sinal para a cidade de Goiânia. Esse vai ser o nosso modo de comprovar que aquilo que a gente diz ser é verdade. Aquela menina ontem recebeu oração, ouvido, conselho, mas também recebeu de nós coisas, itens que trariam dignidade para ela, para a saúde dela, comida, cobertor. Nós demos um sinal de que o amor do Senhor por ela aquece, mata a fome, muito mais do que daquela noite, limpa ela com os itens de higiene. Nós somos chamados para dar um sinal, que seja o sinal de Jesus agora, e não mais o sinal de Jonas. Amém? Senhor, nos capacita nessa direção. Nos capacita nessa direção. De irmos entendendo, sempre mais e não menos, de fé em fé. Qual é o teu coração? Qual é o teu coração, Senhor? Como foi para nós de nos alcançar com amor abundante, permanente, mas agora também nos dá a graça de compreender o teu coração para aquilo que o Senhor quer nos usar, para que a gente não interrompa o ciclo da graça do Senhor que nos alcançou. Usa o teu povo, Senhor, essa semana. Usa a minha vida, de algum modo, em nome de Jesus. Usa a gente, Senhor, família do Senhor, durante esse próximo semestre, que está começando amanhã, para sermos bons sinalizadores do teu coração para as pessoas, a não fugir delas, a não nos apoiarmos nas identidades que a gente constrói para nós, e não naquilo que a gente recebeu do Senhor de identidade. Para não odiar o fato de que o Senhor quer, deseja e está salvando todo tipo de gente. A gente quer fazer parte disso. A gente quer fazer parte disso. E nós respondemos a essa pergunta do final do livro de Jonas. Não é razoável, Senhor. Não é. Não faz sentido da nossa parte. A nossa angústia, tristeza e ira pelo fato do Senhor chamar a gente para ser e fazer aquilo que está incomodando a gente. Não faz sentido. Então, perdão, Senhor. Perdão. Nós pedimos perdão. E abraçamos, junto com o perdão do Senhor, todas as condições que o Senhor nos dá de sermos homens e mulheres fiéis ao teu chamado, para esse tempo, agora, na nossa vida que é tão curta, agora.
na edificação do reino do Senhor. Queremos ser um sinal. Nós temos dito, Senhor, temos a notícia que muda tudo. E talvez a gente tinha que dizer, queremos espalhar a notícia que muda tudo. A gente não quer ter ela aqui para nós, não. A gente quer que isso saia. E de nós saia, numa conversa, no trabalho, tão simples e ingênua, no nosso próprio coração, ao testemunhar do Senhor para a nossa família, com amizade. Em nome de Jesus, Senhor. A gente quer levar a sério essa coisa de seguir ao Senhor. Nos ajuda nisso, porque a gente não consegue. Nós dependemos do Senhor, nos méritos de Jesus. Amém. Amém.